A maioria das pessoas busca respostas erradas quando tenta ouvir a voz de Deus. Elas esperam trovões, milagres visíveis ou sinais gritantes, mas ignoram o que está mais perto: o próprio corpo, a alma em dor, o espírito em silêncio. Talvez você também esteja cansado, orando há dias sem resposta, carregando uma culpa antiga ou um luto que ninguém entende. Talvez seu coração esteja gritando sem som, e você se pergunta se Deus ainda escuta. A verdade é que existe uma linguagem que o céu reconhece, e ela não depende de palavras. É o cansaço que se transforma em oração. É o suspiro que vira clamor. É a lágrima que, mesmo sem voz, toca o trono de Deus. Neste vídeo, vamos trilhar um caminho sagrado entre o visível e o invisível, entre o corpo que sofre, a alma que grita e o espírito que intercede. Prepare-se para uma jornada profunda onde a resposta de Deus não será um ruído externo, mas uma transformação interna. Porque se sua alma ainda grita, é porque o céu ainda está ouvindo. Há momentos em que o corpo fala mais alto que a alma, não com palavras, mas com dores, tremores, suspiros que não sabemos explicar. A insônia chega como um mensageiro e o cansaço se acumula como um altar secreto. Quem já chorou em silêncio, sem forças para orar, entende o que é uma oração feita de lágrimas. É o corpo dizendo o que a boca não tem coragem de confessar. Uma mulher certa vez disse: "Acordei com o peito apertado e não sabia o porquê. Só depois percebi, era a saudade da presença de Deus. Quando a alma não encontra expressão, o corpo se curva. E esse gesto, invisível aos olhos do mundo, é visível ao céu. Assim como Ana, que em 1 Samuel 1,13 apenas movia os lábios, mas seu coração gritava. O Senhor entendeu seu cansaço. O corpo se torna templo de angústia e, ao mesmo tempo, altar de esperança. Cada lágrima retida é como o azeite que escorre de uma lâmpada quase apagada. No desânimo físico, Deus encontra espaço para tocar o intocável. Há algo sagrado no quebrantamento que vem do esgotamento, como se a fragilidade fosse uma porta secreta para a graça. Quando o corpo se rende, o espírito começa a agir. Você já notou como as dores aumentam quando oramos menos? Como o corpo adoece quando o coração se afasta do trono? Não é apenas fisiologia. É uma linguagem espiritual. O Salmo 32:3 diz: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia." A enfermidade não está apenas no corpo, mas no silêncio da alma. Uma senhora me contou que sentia dores sem causa médica, até que em oração entendeu. Era a culpa de um aborto que escondi por 30 anos. O corpo carrega segredos que a mente esqueceu, mas o espírito nunca deixou de sentir. A Bíblia nos mostra que o corpo não mente. Ele dobra os joelhos mesmo quando o orgulho manda ficar de pé. Ele treme diante do santo, mesmo que a boca negue. No cansaço profundo, quando a alma se cala, o Espírito Santo ainda encontra maneiras de interceder. Romanos 8:26 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos, não palavras, dores, não discursos. Há orações que não nascem da fé plena, mas da exaustão total, e mesmo assim são ouvidas. Às vezes, Deus responde ao que o corpo geme antes mesmo que a mente entenda o que sente. Um pai em desespero me disse: "Estou tão cansado que só consigo deitar no chão e chorar." E foi ali, naquele chão frio, que ele sentiu a presença de Deus como nunca antes. Porque há uma unção especial no momento em que o corpo se rende completamente. A oração não precisa ser eloquente, basta ser real. E o corpo quebrado, cansado, vulnerável, é profundamente real. Esse é o começo de uma jornada. Porque se o corpo se dobra, a alma começa a despertar. E quando a alma desperta do sono da dor, algo se move no mundo espiritual. O que parecia apenas fraqueza se revela como semente de oração. E assim, passamos da dor física para o clamor da alma. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida?
A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Tem gritos que não ecoam nas cordas vocais, mas nos corredores invisíveis do espírito. São gemidos abafados pela força do cotidiano, mas intensos o suficiente para acordar o céu. Quem já chorou por dentro sabe, o silêncio da alma é ensurdecedor. É como andar em um deserto sem saber se Deus ainda ouve o que você não consegue dizer. E mesmo assim, você continua esperando que Ele ouça o que nem você entende mais. Uma jovem viúva me disse, fico em silêncio, mas por dentro eu grito o nome dele todas as noites. Esse tipo de dor não precisa de plateia nem de explicação. É o tipo de dor que os salmos conhecem bem. Desde o fundo do abismo, clamo a ti, Senhor. Salmo 131. A alma, quando ferida, fala com uma frequência que o mundo ignora, mas que os céus reconhecem imediatamente. O grito da alma não depende de palavras. Ele pode ser um olhar perdido, um travesseiro molhado, uma respiração pesada no meio da madrugada. É o desespero que se transforma em súplica sem ensaio, sem formalidade. A alma clama porque foi feita para isso, para se voltar ao Criador quando tudo o mais falha. E Deus, o Pai dos Espíritos, nunca se faz de surdo ao gemido de um coração sincero. Você já notou como certas dores nos tornam mais sensíveis à voz de Deus? É porque o grito da alma rasga o véu da superficialidade. Ele leva a oração a outro nível, o da vulnerabilidade absoluta. É ali que o orgulho cai por terra e só resta o clamor nu da alma. Deus ama essa sinceridade crua. Ele não resiste a um coração quebrantado. Lembro de um homem que perdeu tudo, a empresa, a esposa, o filho. Ele me disse, não sei mais orar, mas sei gritar por dentro. E foi exatamente nesse ponto, isso no fim das palavras, que Deus começou a restaurá-lo. Porque o grito da alma não busca recompensa, ele busca sobrevivência. E é nesse grito que a fé reaprende a respirar. A Bíblia está cheia de clamores profundos. Jó, Davi, Jeremias, todos em algum momento gritaram sem voz. O profeta Jonas clamou do ventre do peixe, não com a boca, mas com o espírito, e Deus ouviu. O grito da alma é uma oração sem gramática, mas com verdade. E o céu sempre responde à verdade, ainda que demore, ainda que em silêncio. A alma que grita está em parto espiritual. Algo está sendo gerado ali, entre lágrimas e angústias. Às vezes, esse grito é o princípio de uma nova fase, o sinal de que Deus vai intervir. Não ignore os gritos que sua alma tem soltado à noite. Eles são sementes que, no tempo certo, florescerão em respostas. Mas há um lugar ainda mais profundo, um espaço sagrado onde o grito não é mais humano, onde o Espírito Santo, diante do trono, toma o som do nosso desespero e o transforma em intercessão divina. É ali que a jornada continua. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Existe um ponto em que o clamor humano alcança seu limite, e é ali, nesse silêncio exausto, que o Espírito de Deus começa a orar por nós. Não com frases decoradas, mas com gemidos profundos, invisíveis, celestiais. É a oração que nasce sem a nossa permissão, mas dentro da nossa dor. Romanos 8:26 declara, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não sabemos mais o que pedir, o Espírito pede por nós. Já viu uma mãe que não consegue mais orar pelo filho rebelde? Ela se ajoelha, chora, apenas murmura, mas naquele momento o Espírito está fazendo o que ela não pode. Ele traduz cada lágrima em clamor, cada suspiro em petição. Ele intercede diante do trono com uma fidelidade que nem a nossa fé consegue sustentar sozinha. O Espírito Santo é como um intérprete celestial.
Ele pega o caos da nossa alma e o transforma em linguagem compreensível no céu. Aquilo que você chama de confusão, Deus entende como súplica. Aquilo que você sente como desordem interior, o Espírito organiza como intercessão. Ele nunca se cala diante da nossa dor, mesmo quando nós nos calamos. Uma mulher, após um acidente, perdeu a fala, mas ao fechar os olhos, ela dizia: "Sinto que estou orando por dentro." E estava. O Espírito não depende da nossa voz. Ele precisa apenas da nossa rendição. A oração mais forte não é a que se ouve, mas a que sobe como incenso invisível do coração para o trono. A ação do Espírito Santo, nos momentos de dor, é um mistério cheio de ternura. Ele sussurra por nós o que não conseguimos dizer. Ele vai além das palavras e busca nas profundezas do Espírito aquilo que está escondido até de nós mesmos. O Espírito ora conosco e por nós. Ele é o parceiro silencioso de toda a alma que ainda espera. Você pode estar deitado no hospital, sem forças nem para falar, e ainda assim estar em intercessão profunda. Porque onde há fé, ainda que fraca, o Espírito se move. A Bíblia mostra que até Jesus, antes da cruz, suou gotas de sangue. E ali, o Espírito sustentava o Salvador com força do alto. O clamor do Espírito é combustível para resistir quando a alma já desabou. Deus nunca rejeita a oração do Espírito, porque Ele mesmo é quem a inspira. É como se o Pai ouvisse sua própria voz, ecoando em nosso espírito cansado, e atendesse por amor a si mesmo. E essa oração não apenas suplica, ela transforma, ela muda cenários, quebra cadeias, abre caminhos, porque a intercessão do Espírito carrega poder criativo e restaurador. Mas há algo ainda mais profundo. Quando essa oração se alinha com o tempo de Deus, o céu começa a mover as peças. E o que parecia silêncio se revela resposta. Porque a próxima estação é o tempo onde o céu fala. O céu não tem pressa, mas também não chega atrasado. A resposta divina raramente desce como relâmpago. Ela vem como orvalho, suave, precisa e no tempo certo. Isaías 65:24 diz: "Antes que clamem, eu responderei." Mas o que fazer quando tudo ao redor parece calado? Quando oramos, esperamos sinais, mas Deus às vezes responde com silêncio. Uma mãe orou 12 anos pelo filho que estava nas drogas. Ela dizia: era como orar para uma parede. Mas hoje ele é pastor. O silêncio de Deus não era negação, era estratégia. Ele estava preparando a terra enquanto ela insistia em semear. Porque Deus não se move pela nossa pressa, mas pela sua promessa. O tempo do silêncio é, na verdade, um campo fértil para a fé. É quando aprendemos a confiar sem ver, a andar sem mapa, a continuar mesmo sem resposta. O céu trabalha enquanto você dorme, organiza enquanto você ora, responde mesmo quando você não percebe. Às vezes, a ausência de barulho é sinal de que o plano está sendo cumprido. A resposta de Deus nem sempre vem em forma de solução. Às vezes, ela vem como paz, um alívio inexplicável, uma mudança de direção no coração. A Bíblia diz em Filipenses 4:7, "E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz é resposta. Essa tranquilidade repentina é assinatura divina. Deus fala no fogo, mas também no vento suave. Fala em trovões, mas também no sussurro. Elias descobriu isso na caverna. 1 Reis 19. Ele esperava espetáculo, mas encontrou Deus na brisa. Muitas vezes esperamos milagres ruidosos e deixamos de perceber os milagres discretos, aqueles que entram pela porta dos fundos da alma. O céu não ignora a oração sincera. Nenhuma lágrima cai em vão. No mundo espiritual, toda semente plantada em dor é colhida em glória. A demora, às vezes, é proteção. Outras vezes, é construção. Deus não está apenas respondendo ao que pedimos, mas nos moldando para suportar o que virá. Quem caminha com Deus aprende a escutar o que Ele não diz. Aprende a ver sentido até no vazio.
a esperar mesmo quando tudo diz desista. A fé não é só acreditar quando há sinais, é continuar crendo quando o céu parece mudo. E é nesse ponto que o invisível começa a se mover, porque há um instante sagrado em que o silêncio termina. E quando termina, algo acontece. A presença se manifesta. E nesse encontro, o clamor e a resposta se tocam. Nem sempre Deus responde com palavras. Às vezes, ele aparece. E quando aparece, tudo muda. Foi assim com Hagar, perdida no deserto, cansada, com o filho desidratado, até que Deus a encontrou. Gênesis 21:17. Não apenas ouviu o menino, mas se fez presente. Porque há momentos em que a resposta de Deus é Ele mesmo. Quem já sentiu aquela presença súbita, aquele arrepio sem vento, sabe do que estou falando. É o céu invadindo a terra, mesmo que por um segundo. Um homem que lutava contra o vício contou: naquela noite, orei como sempre, mas pela primeira vez senti que Deus estava no quarto. Esse é o tipo de encontro que não se explica, só se vive. Quando a alma e o espírito se alinham no clamor, o céu se aproxima, não por mérito, mas por misericórdia. E nesse momento, os joelhos dobrados tocam o chão e o coração toca o trono. É quando você sente que não está mais sozinho, que aquele que você buscava chegou. A presença se torna resposta, o abraço se torna cura. A Bíblia está cheia desses encontros. Jacó em Peniel, Moisés na sarça, Isaías no templo, Paulo no caminho. Todos foram transformados não por palavras, mas pela presença. Quando Deus aparece, Ele não apenas fala, Ele marca. E onde Ele marca, nunca mais há vazio. A dor perde espaço quando a glória invade. Esse encontro pode acontecer na sala, no hospital, na cela, no deserto. Não precisa de música nem multidão, só de um coração disposto. Um pai, após receber o diagnóstico terminal da filha, contou: eu estava quebrado e senti uma mão invisível segurar a minha. Isso é presença, isso é resposta. Há momentos em que a presença de Deus é tão forte que o corpo não aguenta. Ele chora, treme, se prostra. É o toque do eterno em nossa humanidade frágil. O mesmo que aconteceu com João em Apocalipse 1:17. Caía aos seus pés como morto, mas a mão do Senhor o tocou e a voz disse: não temas. O encontro gera transformação. O que era dor se converte em revelação. O que era solidão se torna comunhão. E nesse lugar onde a presença se manifesta, o propósito começa a se revelar. Porque Deus não vem apenas consolar, Ele vem com missão. Ele te toca para depois te enviar. O clamor atrai a presença revela o destino. E quando você pensa que já viveu tudo, Deus mostra que ainda há mais, porque o grito que Ele ouviu não volta vazio, ele volta como chamado, e a dor que te levou até Ele agora é voz. Toda dor tem um propósito oculto, e todo clamor genuíno é uma semente de testemunho. Deus não apenas ouve, Ele transforma. O mesmo clamor que nasceu do desespero agora se torna trombeta nas mãos do Altíssimo. Êxodo 3:7-8 declara: ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. Mas Deus não apenas livra, Ele envia. Ele unge com cicatrizes. Uma mulher que perdeu tudo em um incêndio, hoje prega sobre restauração. Um ex-presidiário se tornou pastor em presídios. Uma mãe que enterrou o filho ajuda mães enlutadas a reencontrarem Deus. O clamor virou voz. A dor virou manto e o deserto virou altar. Esse é o padrão divino. Nada se perde, tudo se consagra. O mesmo Moisés que clamou por justiça no Egito se tornou libertador. O mesmo Pedro que chorou sua negação se tornou rocha da igreja. A transformação acontece quando deixamos Deus tocar o fundo da ferida. E nesse toque, Ele insere propósito. Porque a dor não tem a última palavra. O céu tem. Deus transforma o gemido em direção, o silêncio em sabedoria, o pranto em profecia. Ele usa a tua história para libertar outras histórias. O que você viveu em segredo agora pode se tornar resposta para outros que ainda estão gritando.
porque o céu não desperdiça nenhuma lágrima, ele as recolhe para escrever novos capítulos. Em Apocalipse 12:11 está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O testemunho é arma espiritual. Ele quebra cadeias, desperta fé, abre portas, mas só testemunha quem passou pela caverna. Só profetiza quem gritou antes no escuro. A unção não vem do conforto, vem do confronto. O sofrimento nos qualifica para aquilo que os anjos não podem fazer. Falar de redenção a partir da experiência. Eles podem cantar, mas nós podemos testemunhar. E o nosso testemunho tem sangue, tem cruz, tem vitória. Não apenas contamos o que Deus fez, nós somos a prova viva do que Ele ainda pode fazer. Essa transformação não é apenas pessoal, ela é geracional. O pai que foi curado se torna cobertura espiritual para os filhos. A avó que orou sozinha sustenta netos que ainda nem nasceram. O clamor do passado gera frutos no futuro, porque onde houve entrega, haverá colheita, e onde houve dor, haverá revelação. Mas essa revelação não termina aqui. Porque se Deus transformou o teu grito em missão, Ele ainda tem palavras para liberar. E talvez ainda falte algo, a introdução, a chave que abre esse caminho entre o corpo, a alma, o espírito e o céu. O que você faz com a dor que sente? Ela pode ser só um peso, ou pode se tornar a voz que abre portas celestiais. Hoje, você viu que o corpo não apenas adoece, ele ora. Que a alma não apenas sofre, ela clama. E que o espírito não apenas consola, ele intercede com gemidos sagrados diante do trono. Mas isso só se torna transformação quando você decide entregar tudo a Deus. E eu te pergunto, até quando vai tentar esconder o que só pode ser curado no altar? Se ainda há dor em você, a missão escondida nisso. Se ainda há lágrimas, a semente. Se ainda há vida, Deus ainda pode mudar tudo. Então, se essa mensagem tocou seu espírito, faça algo com ela. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para continuar aprendendo e sendo transformado. Porque essa pode ter sido apenas a primeira resposta que o céu está te enviando.